Oi pessoal, preparados então para a continuação da especialidade de cultura indígena? Vamos lá! O quarto requisito, então, dessa especialidade, ele pede para você, desbravador, citar alguns hábitos, né? 5 hábitos que nós temos, né? Que estão na nossa cultura, que foram herdados pelos indígenas. Então é o seguinte, o primeiro hábito é tomar banho todos os dias. Olha só que interessante. Os europeus, lá nos países deles é mais frio, então eles não têm o costume de tomar banho todos os dias. E os indígenas, pelo contrário, aqui nós moramos num país tropical, né? E os indígenas, eles possuem esse costume de tomar banho todos os dias, de tomar banho no rio. Todos os dias são bem limpinhos quanto a isso. Então, o nosso costume de tomar banho todos os dias, ele é um costume, um hábito que veio dos indígenas. Segunda coisa, andar descalço. Você tem o costume de andar descalço na sua casa? Sua mãe fica brava porque você vai pegar friagem? Saiba que esse hábito, ele é um hábito dos indígenas. Os indígenas, eles não possuem calçados. Eles andavam descalços. Os europeus que usavam calçados, que introduziram o calçado na nossa cultura, mas os indígenas não. Então esse hábito que nós temos de gostar de colocar o pé na terra, na grama, de sentir, ele é um hábito que veio dos indígenas. Terceiro hábito, descansar ou dormir em rede. Você gosta de tirar aquela sonequinha na rede? É gostoso ficar balançando na rede, né? É uma delícia. Saiba que esse hábito, ele também veio dos indígenas. Os indígenas, eles têm essa habilidade manual de construir, de fabricar as redes. Eles dormem em redes. Então, esse hábito é dos indígenas. Quarto hábito, comer frutas como cupuaçu, graviola, caju e algumas outras. Essas frutas, elas não são típicas lá da Europa, de outros países mais frios. Então, esse costume de comer essas frutas diferentes veio dos indígenas. Os indígenas se alimentam muito de frutas, dos alimentos mais da floresta. Então, essas frutas mais diferentes, mais tropicais, é costume indígena. Quinto hábito, procurar plantas para tratamentos medicinais. Esse hábito de cuidar do seu corpo por meio de plantas medicinais, ele veio dos indígenas. O indígena responsável, então, por cuidar da saúde de sua tribo, ele usa plantas, ele usa a natureza, ele usa o mel, ele usa aquela planta para fazer um chá, para aquela planta para poder curar a infecção. Então ele usa aquilo que está ao redor dele para cuidar. Então o tratamento medicinal por meio de plantas, ele é um hábito que veio da cultura indígena. Eu não sei se vocês conhecem, mas a série N com E, na terceira temporada, ela até fala sobre isso. O Gilbert, que é um dos personagens principais, ele tem o sonho então de se tornar médico e as crianças elas estão andando então pelo meio da floresta e uma das crianças ela se machuca e o Gilbert, que ele está treinando para ser médico, ele não sabe o que fazer. Ele fala que não tem os preparos, os utensílios necessários para cuidar do menino que está com a perna, ele rasgou a perna. E a Anne, que é a protagonista da série, ela tinha feito amizade, né, com alguns indígenas americanos. E aí ela vai atrás deles, né, na tribo deles, e chama. E aí vem uma senhora que ela sabe dos tratamentos medicinais e ajuda. Ela ajuda com o mel, ela descobre uma planta que tem lá na região e coloca para o menino mastigar para poder amortecer, né, aliviar um pouco aquela dor. E é muito interessante isso, que o Gilbert, que era um garoto estudado, um homem branco, né, inteligente e tudo mais, que fazia estágio com um médico, não sabia desses métodos naturais para poder ajudar o menino. E o indígena, que é considerado o que não sabe nada, eles sabiam e puderam ajudar o menino. Então isso é bem interessante. Os indígenas, eles têm uma cultura, eles têm uma tradição, eles têm conhecimento próprio. E muitas vezes esse conhecimento dos indígenas ajuda nós também.
Então, nós não podemos afastar a tradição deles, a cultura deles, ignorar e falar assim: ah, mas eles não sabem nada, porque eles têm a cultura deles, eles têm conhecimento sim, só é diferente do nosso. Nós devemos respeitar. E podemos também aprender muito com eles, porque se hoje nós temos esses tratamentos medicinais por meio das plantas, é porque um dia alguém não teve preconceito e aprendeu com eles. Assim como na série o Gilbert ele fala que ele quer aprender mais sobre esses tratamentos medicinais por meio das plantas, nós também hoje em dia temos vários tratamentos relacionados a isso graças a alguém que não teve preconceito. Então, uma coisa muito interessante, nós não devemos ter preconceito de ninguém que é diferente de nós. E agora, né, que nós aprendemos, então, alguns hábitos que nós herdamos dos indígenas, que podemos aprender com eles, que participam, né, que tem a ver com a nossa vida, nosso dia a dia. Você sabia que algumas palavras que nós falamos hoje em dia, que fazem parte do nosso vocabulário, são de origem indígena? Olha só, a especialidade, ele pede para você, desbravador, pesquisar 10 palavras que nós usamos que são de origem indígena. Eu vou falar para vocês algumas, mas você vai pesquisar para sua especialidade outras, porque são muitas mesmo, tá bom? Então é o seguinte, a primeira palavra, abacaxi. Abacaxi, ele veio da palavra ibacaxi, que significa fruta cheirosa recendente. A segunda palavra é catapora, que é de tataporá, que é o fogo interno, febre eruptiva. Gambá, ele vem de guambá, a barriga oca, significa. Não podia faltar, né, a pipoca, que é pipoca, que é grão de milho que se arrebenta em flor pelo efeito da torra. Olha só que interessante. Caboclo, que é tirado do mato, sertanejo. Temos também a capivara, que é comedor de capim ou herbívoro. Temos também a capoeira, que significa mato velho extinto. Guarani, tupi, guerreiro. E, se vocês não sabiam, Guarulhos, que é o nome da cidade, né, em que eu vivo. Guaru significa índio barrigudo ou peixe barrigudo. Então agora, desbravador, depois que eu falei para vocês algumas palavras de origem indígena, eu desafio você a pesquisar outras palavras, né, que venham, né, da origem, que tenham origem indígena e coloquem aqui nos comentários pra gente ver. E se a sua cidade também tem um nome de origem indígena, coloca aqui o nome da cidade e o significado dela, porque é muito legal. Vocês vão descobrir que muitas, mas muitas palavras mesmo que nós temos em nosso vocabulário são de origem indígena. E agora o requisito 6 da especialidade. Lembra que eu falei que nós temos várias palavras então do nosso vocabulário que são, né, de origem indígena? Então agora nós temos então 5 lugares que precisamos pesquisar com nome indígena. Eu já falei para vocês, né, no requisito anterior, que é Guarulhos, a cidade onde eu moro, também, né, possui um nome indígena, e eu vou falar então mais 5 lugares com nome indígena que eu conheço. O primeiro lugar é Arujá. É um nome em tupi que você fala Uarugã, que é a quantidade de garus, peixinho menor que lambari. Olha só que interessante. Depois, a segunda cidade que possui nome indígena é Botucatu, que é o nome em tupi. Emborá, que significa imbutiju, que é igual a vento, ar, nuvem, mais catu, que é bom clima, bons ares. E isso é bem verdade. Eu já comportei lá e a cidade possui realmente, venta bastante, mas é uma cidade que possui um ar bem gostoso de se respirar. Depois temos Guarujá, que é um nome também em tupi, que é Uaruiá, que é igual a Uaru, que é o voraz, o comilão, mais Iá, que é onde vivem, o viveiro, o habitat dos guarus. Olha só. Quarta cidade, Indaiatuba, que é o nome em tupi.
Inaiatiba, que é igual a Indaiá, que é uma espécie de palmeira, que é Anajá mais Tiba, que é igual a quantidade então desta palma. E o último lugar, Itu, que é o nome em tupi. Itu, significado água, mais tu, queda, ou seja, queda d'água, salto, cachoeira. Olha só que legal, esses foram apenas alguns. 5 cidades, então, aqui da região sudeste, né, do estado de São Paulo, que eu conheço que possuem o nome indígena. Mas você, desbravador, precisa pesquisar agora outros 5 lugares, principalmente seria legal da sua região, né, que possuem nome indígena. Coloque aqui nos comentários que eu quero ver quais lugares você descobriu. Então, pessoal, esses foram alguns requisitos, então, da especialidade de cultura indígena. Fiquem ligados nos próximos vídeos que nós vamos continuar ela, tá bom? Tchau, pessoal!